Gostaria de compartilhar algo que Deus falou ao meu coração. E eu coloquei um tema nessa mensagem, não há limites para Deus. Eu comecei a pensar sobre algumas situações, sobre algumas coisas que acontecem ao nosso redor e muitas vezes paralisando a nossa fé. E Deus começou a me mostrar na palavra e nas situações do nosso dia a dia o seu poder e a sua forma de agir. Nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus glorioso, e o desejo dele sempre foi abençoar os seus filhos. E nós temos sido ministrados aqui nessa casa todas as semanas. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras e todos os domingos. Deus fala aos nossos corações, nos preparando para a batalha do dia a dia, nos mostrando o quanto Deus é fiel e poderoso para agir nas nossas vidas e nas nossas famílias. E eu tenho certeza, se nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, não tem como dar errado. Porque nós servimos a um Deus fiel, a um Deus que não pode mentir. As suas promessas são reais e verdadeiras, e elas têm um alvo, e esse alvo é você. Você é alvo das promessas de Deus, porque através do seu Filho Jesus Cristo, nós temos acesso a essas promessas. Amém? Amém? Você está vivo? Eu quero ler Mateus capítulo 19, versículo 26, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 26, que diz assim: Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Aqui nós não vemos nenhuma limitação. Tudo é possível para Deus. Quando nós pensamos no tempo, no espaço, na física, na química, nas leis que regem a natureza, a terra, nós encontramos ali uma limitação para nós humanos. Mas para Deus, essas leis, elas não limitam o poder de Deus de agir. E eu comecei a observar na palavra de Deus como essas leis, tanto da física, da química, elas foram quebradas pelo poder de Deus. Deus não está preso a essas leis, porque nele está todo o poder. Quando nós começamos a observar algumas histórias da palavra de Deus e a movimentação do Senhor pela história, isso tem uma razão e tem um motivo. Deus mostra para os seus filhos o caminho que eles devem seguir, o caminho que eles devem trilhar. Eu sei que as circunstâncias ao nosso redor, elas muitas vezes tentam nos mostrar o contrário. Eu sei que você hoje, para estar aqui, muitos de vocês enfrentaram dificuldades para chegarem até aqui. Mas Deus tem algo para fazer na sua vida hoje. Essa limitação que você tem enfrentado, você vai romper com essa limitação hoje e vai alcançar e vai acessar um novo lugar em Deus. Amém? Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 5 e 6. 2 Reis, capítulo 6, versículos 5 e 6.
nos relata a história onde um dos servos de Eliseu, aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, um machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Nós começamos por esse versículo. Algum de vocês aqui já viu ferro flutuar? Você já viu? Quem já viu o ferro flutuar? Cara, quando nós observamos isso, às vezes você pode ter passado por essa passagem diversas vezes. E às vezes na leitura, na correria, não parou para observar o quanto isso é profundo, o quanto isso é poderoso. O Eliseu não tinha ali, como nós temos hoje, muitas vezes nós vemos aí as pessoas fazendo uma pesca magnética, né, com uma eletroímã, joga lá e puxa aquilo de dentro da água. Não tinha naquele tempo essa tecnologia magnética para puxar aquilo. Mas Eliseu clamou ao Senhor e pelo poder de Deus, ele pegou um galho, jogou na água e o machado, o ferro flutuou. As leis da física neste momento ficam onde? Como explicar um milagre? Como explicar? Às vezes pode ser uma coisa, mas isso é simples demais, o que valeria um machado? Mas naquele tempo, para aquele homem, ele disse: o machado não era meu, o machado era emprestado. E o ferro era algo muito caro, aquele homem não teria como pagar aquilo. E quando nós observamos isso, nós podemos ver o quanto Deus se importa até com os pequenos detalhes da sua vida. Até com as coisas que você, isso é uma coisa mínima, Deus se importa com os detalhes da sua vida. Porque nós não vemos ali, talvez um grande milagre acontecer, um morto ressuscitando, mas nós vemos um machado flutuando, salvando a vida daquele homem. Porque ele poderia talvez ficar preso por causa daquele machado. Ele poderia perder algo precioso para ele por causa daquele machado. Então Deus se preocupa com aquilo. Deus, ele se importa, melhor dizendo, com as suas necessidades mínimas. Com as suas necessidades mínimas. Nesse momento ele quebrou a lei da física, fazendo aquele machado flutuar. E algo na sua vida também vai ser quebrado. As amarras que te prendem vão ser quebradas. Quando nós caminhamos na história um pouco mais, nós vamos até Mateus capítulo 14, versículo 25. Eu quero passar alguns versículos para ilustrar a forma que Deus trabalhou e trabalha, não respeitando as leis humanas, no que diz respeito às leis que regem o nosso universo. Mateus capítulo 14, versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Mais uma vez a física é confrontada. Como pode um homem andar sobre o mar? Às vezes nós não estamos conseguindo nem nadar. Imagina andar sobre o mar. Não há nada que limite ou que resista à voz do Senhor. Não há nada que limite o agir e o poder de Deus. Ele andou sobre o mar. E esse mesmo Jesus que andou sobre o mar, ele está aqui, como diz o pastor Bruno,
Ele não vai vir, ele já está dentro de você. Ele já mora dentro de você. Eu ouvi algo esses dias, eu falo, às vezes a gente precisa ser despertado por algumas situações. Quando você ora para um Deus que está distante, ou você ora para o Deus que está dentro de você? Quando você conversa com Deus, você conversa com um Deus que está lá longe, assentado num trono, ou você conversa com um Deus que mora dentro de você? Porque quando nós recebemos a Jesus, a Bíblia nos ensina, nos mostra que o Espírito vem morar dentro de nós, o Espírito Santo vem morar, e nós somos a morada de Deus. Então Deus está dentro de você, Deus não está longe de você. Esse Jesus que andou sobre as águas, Ele está dentro de nós. E Ele vai nos fazer andar sobre o mar bravio que tantas vezes se levanta contra as nossas vidas. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículos 7 ao 9. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo. Mais uma vez, eu não sei você, mas eu nunca vi ninguém transformar água em vinho. E ele não usou uma fórmula, misturou alguma coisa, não. Ele mandou que as as vasilhas fossem cheias de água. E quando foram servir, aquela água havia se transformado em vinho. E o vinho, nós sabemos que ele tem um significado muito especial, que é trazer alegria. O vinho trazia alegria para a festa. E esse mesmo Jesus que transformou aquela água em vinho, sabe, eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui que têm vivido de uma forma amargurada, uma vida amargurada, cheia de amargura. O mesmo Jesus que transformou essa água em vinho, Ele vai transformar a sua amargura em alegria hoje. Ele vai transformar a sua amargura em alegria. Você vai passar a ter uma vida de alegria, vai ter prazer em viver. Porque tem pessoas que estão passando por essa vida como se, sabe, você precisa ter prazer em viver. Prazer em vir aqui celebrar o Senhor, estar junto com essas pessoas, com seus irmãos, amigos, celebrando, vivendo a vida, viver a vida com alegria, tendo contentamento. O Senhor vai transformar essa amargura em alegria hoje. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho, Ele vai transformar a tristeza em alegria. Agora essa aqui, quando eu vi esse versículo, eu me lembrei quando eu era criança. Eu não sei de você, tem pouco tempo que eu era criança. O Tuti deve lembrar, que o Tuti é mais antigo. O vereador Francisco. Eu lembrei daqueles filmes de teletransporte. Vocês lembram quando tinha aquela Guerra nas Estrelas? Tinha uns filmes que eles entravam numa cápsula. Eles entravam lá e apareciam em outro lugar. Eles andavam pelos planetas, eles andavam lá e eram teletransportados. Na Bíblia tem também a heresia. Mas é sério, vamos lá. Atos, capítulo 8, versículo 39 e 40. Está rápido, hein? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Você percebeu aqui?
Filipe acompanhava da carruagem do eunuco. Logo depois ele foi batizar aquele homem e não foi visto mais. O que aconteceu? Ele foi teletransportado. Foi ou não? Ele saiu de um lugar e apareceu em outra cidade. Você já viu isso acontecer? Na Bíblia tem. Na Bíblia tem. Ele foi teletransportado. Então, para Deus, não há limitações de tempo e espaço. Para Deus não há limitações. Ele domina e governa sobre tudo. Creia isso no seu coração. Creia no seu espírito que Deus governa sobre tudo. Deus habita, Ele governa sobre tudo na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Qual que é a sua preocupação aqui nessa noite? O que está preocupando o seu coração? Acredite na palavra de Deus. Acredite nesse Deus tão poderoso e tão maravilhoso. Eu quero compartilhar mais uma. Essa aqui eu vou falar, essa aqui arrebentou comigo. Isaías capítulo 38, versículos 7 e 8. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Eu acredito que você também já leu esse texto. Você parou para pensar nesse fato, nesse acontecimento? O seu relógio, ele caminha para trás? Ele anda no sentido anti-horário? Mas aqui aconteceu. E quando Deus fez com que retrocedesse a sombra, o relógio daquele tempo não é igual a esse relógio que nós temos. Era um relógio solar. As horas marcavam pela sombra. Conforme o sol se movimentava, eles sabiam qual era o horário. E nós sabemos que esse movimento são de 360 graus. E esse retroceder 10 graus equivale a aproximadamente 40 minutos. Deus fez tudo isso para mostrar para um homem que ele cumpriria a sua palavra. E você acha que isso afetou somente aquele lugar? Meu querido, quando Deus fez isso acontecer, é como se Ele pegasse, é por isso que a Bíblia diz que Ele tem um globo da terra nas suas mãos. É como se Ele pegasse a terra e fizesse isso. Não foi só lá que aconteceu. Não foi só naquele lugar, não. Foi o mundo inteiro que movimentou. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso, porque é uma loucura tão grande. E eu estou citando esses versículos para nós conseguirmos entender o quanto o nosso Deus é poderoso e o quanto nós precisamos confiar que quando Ele promete algo, Ele vai fazer. O quanto o nosso Deus é poderoso. Imagine só Ele movimentar a terra toda para mostrar para uma pessoa que Ele é fiel à sua palavra. E aquele homem não é diferente de você, ele não é diferente de mim. Deus, Ele movimenta céus e terra por sua causa. Deus, Ele movimenta astros por sua causa, porque Ele te ama, porque você é importante. Então não pense que a sua dor, ou o seu sofrimento, ou a sua angústia, ou a sua dificuldade, ou até mesmo os seus desejos são algo impossível para Deus, porque não é. Porque o nosso Deus não é um Deus que se limita à nossa realidade humana. Deus não é um Deus que está limitado a uma caixinha humana. Creia na imensidão do poder de Deus. Abra a sua mente para entender que Ele controla tudo isso, Ele controla o cosmos,
que não há impossíveis para Deus. Para Deus não há limites. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos viver com essa fé. Não há limites. Nós precisamos ter essa fé sobrenatural de Deus. Querido, você saiu da sua casa numa quinta-feira. Eu sei que talvez você está cansado, trabalhou o dia inteiro. Mas você não veio aqui em vão. Você não saiu da sua casa em vão. Eu creio que o desejo do Senhor é abrir os nossos olhos e nos despertar para uma fé sobrenatural. A viver aqui nessa terra o sobrenatural de Deus como se fosse algo natural, porque para Deus é natural. Para Deus é natural. Eu creio que nós vamos viver grandes milagres aqui, pastor. Nós já vimos tantas coisas, mas nós vamos ver aqui pessoas virem a esse altar enfermas e saírem gritando porque estão curadas, gritando de alegria. Nós vamos ver as pessoas entrarem aqui enfermas, pessoas faltando pedaços, órgãos do corpo, e Deus restaurar, porque para Ele não é impossível. Você acha que há alguma coisa difícil para o Deus que move a terra, que pega a terra e a move? Não há nada impossível para Ele. E é essa fé que nós temos que ter. Nós ouvimos tantos relatos, né? Nós ouvimos essa semana lá na Bethel, né? De como Deus tem movido e se move com curas e milagres naquele lugar. Lá tem homens e mulheres igual nós temos aqui. O Deus que move lá, move aqui. E Ele vai se mover, sabe através de quem? Sabe através de quem que Deus vai se mover? Diz aí o nome aí, através de quem que Deus vai se mover? Fala o nome aí, meu irmão. Através de quem que Deus vai se mover? É isso, é através de você, é através de mim. Não vai vir um anjo aqui e para fazer algo, não. É através de nós que Deus vai se mover nessa cidade. É através de você, Danilo, é através de você lá na sua oficina. É através de você, Tuti, lá na Câmara de Vereadores. É através de você, Júlio, Thaís, lá no seu negócio. É através de você, é andando na rua, é caminhando na rua, é caminhando, é andando no supermercado. Você vai encontrar com alguém e Deus vai te usar naquele lugar para mover de forma sobrenatural. É nisso que nós acreditamos e nós nos moveremos dessa forma. Seremos uma voz profética, somos uma voz profética para essa cidade. Às vezes é que nós somos tímidos demais. Deus já te falou várias vezes. Fala para essa pessoa. Você ouve no seu coração. Será que... Não seja tímido, não seja tímido. Fale. Ore. Se nós não orarmos, como nós vamos saber se vai acontecer ou não? Quando Deus te der uma palavra, fale. Nós vamos receber essa ousadia e vamos nos mover no poder do Deus que não tem limites. Sabe, nós precisamos vencer uma coisa que impediu algumas cidades de experimentarem essa manifestação da glória de Deus. Nós não vamos ser conhecidos como uma cidade que não experimentou a manifestação da glória de Deus. Uma coisa que nós precisamos vencer é a incredulidade. Jesus disse: eu não pude operar ali muitos milagres, ou quase que nenhum milagre, por causa da incredulidade do povo. Então nós precisamos vencer a incredulidade. Quantas vezes você já recebeu uma palavra?
Quantas vezes você já recebeu um direcionamento? Quantas vezes nós, eu digo você não, nós recebemos uma palavra, um direcionamento, e naquele momento, será que é isso mesmo? Se tem algo que limita o agir, é a incredulidade de um povo. Quando há incredulidade, não é que Deus deixa de agir, é que nós impedimos Ele de agir na nossa vida. Quando nós deixamos de crer. Então acredite. Parece algo tão absurdo. Acredite. No tempo certo, a manifestação virá. Deus vai fazer. Tem pessoas aqui que oraram durante anos para a conversão do esposo, da esposa, e Deus ouviu a oração. Nós precisamos chamar à existência cada uma das promessas de Deus. Afinal, o Senhor Jesus pagou um alto preço para que nós tivéssemos acesso a cada uma dessas promessas. Nós precisamos chamar à existência, liberar palavras. Você já recebeu ou já ouviu uma palavra, uma promessa de Deus? Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida? Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Comece a chamar, sabe aquele momento que começa a vir vozes na sua cabeça, que você não vai conseguir? Sabe aquele momento que começa a vir umas vozes na sua cabeça que você não vai romper? Aquela dúvida, será que era para você ter feito isso mesmo? Será que era para você abrir esse negócio mesmo? É nesses momentos de incredulidade, que a incredulidade tenta nos pegar, que nós precisamos começar a chamar à existência as promessas de Deus, que nós precisamos começar a declarar a palavra, porque quando nós liberamos palavra, e liberamos palavra com fé, ela vai acontecer. Libere palavras. Quando o desânimo ou a falta de fé começar a bater na sua porta, começa a liberar palavras, começa a profetizar, começa a dizer sobre aquela situação, Deus vai fazer. Ele disse. Quando a enfermidade começar a bater na sua porta, começa a liberar palavras, começa a dizer, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Ele levou sobre ele, a palavra diz que ele foi moído, que Deus agradou fazer ele ficar doente para que eu recebesse saúde. Está lá em Isaías 53. A Deus agradou moê-lo e fazê-lo ficar doente, para que você e eu recebêssemos cura e saúde. Então, se a enfermidade começar a bater na sua porta, começa a clamar e chamar à existência as promessas. Se a ansiedade começar a bater na sua porta, começa a clamar e chamar à existência, porque você acredita num futuro de glória, porque você crê e dentro de você habita Jesus. Então não aceite que o mal que tem assolado as pessoas desse século venha sobre a sua vida. Porque a ansiedade, muitas das vezes, ela está relacionada com a falta de fé. Porque ninguém fica ansioso pelo passado. Você fica ansioso pelo quê? Futuro. E começa a montar um monte de coisas na cabeça que vão acontecer. Viva um dia de cada vez. Aprenda a viver um dia de cada vez. Amanhã, um mês que vem, o ano que vem, será que vai acontecer? O que será de mim? O que será de nós? Ó vida, ó céus. Começa a viver um dia de cada vez e a confiar no Senhor. Você não entregou a sua vida para Ele? Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Espera, eu vou perguntar, eu quero ter certeza. Levante a sua mão bem alto. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Então a sua vida é de quem?
é de Jesus. Confia nele. Confia nele e ele tudo fará. Às vezes é simples, é nós que complicamos tudo. Seja um homem e uma mulher cheia de Deus. Dê um basta nessa ansiedade que tem tentado roubar a sua alegria, a sua paz. Eu quero entrar aqui, ainda nos faltam alguns minutos. Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós. Ele era um ser humano semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele era um ser humano, uma pessoa como nós. Versículo 18. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias era um ser humano, uma pessoa igual a eu e você. Mas mesmo sendo como nós, ele tinha, a Bíblia diz que ele sofria, tinha os mesmos sentimentos que nós. Mas ele, na sua fé, ele orou uma vez, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois ele orou novamente, a chuva desceu, e diz o texto, a palavra, que a terra começou a produzir os seus frutos novamente. Nós precisamos ter essa fé. Eu quero ter essa fé, eu quero viver essa fé. Eu quero viver esse poder. Elias não foi um homem limitado. E olha que naquele tempo havia uma perseguição ferrenha ao povo de Deus, aos profetas. Havia uma perseguição terrível. Mas mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, Elias liberou uma palavra. Há poder dentro de você. Libere palavras. Libere palavras, abençoe essa cidade. Comece a liberar palavras, que essa cidade será liberta e transformada. Tuti, quando você entrar dentro daquela câmara, você já está indo lá, começa a liberar palavras de Deus ali dentro. Que toda corrupção vai sair daquele lugar. Que todo espírito maligno vai bater em retirada. Porque você chegou, marca o território ali. Seja uma voz de Deus, uma voz profética naquele lugar. Nós não seremos limitados. Quando nós olhamos para a história de Elias, para a história de José, homens que venceram umas limitações que lhe eram impostas. José, quando nós começamos a observar a história dele, tinha tudo para dar errado. Pessoal, como é que pode dar certo um homem desse? Tudo dando errado. Os irmãos dele invejavam, venderam ele. Vai para a casa de Potifar, a mulher quer destruir ele. Ele vai para a prisão. Mas quando o nosso coração está em Deus, quando nós estamos com o nosso coração no propósito que Deus tem para as nossas vidas, ainda que tudo pareça estar dando errado, Deus vai te levantar. José, lá de dentro da prisão, ele foi levantado para governador. Tudo parecia dar errado. Tudo estava limitando José. Deus ergueu José. Como diz o cântico de Ana, que Deus ergue desde o monturo necessitado para o fazer assentar em meio aos príncipes.
Deus é especialista em pegar em histórias que parecem histórias que vão dar, tem tudo para dar errado, e transformar histórias. Se eu passasse aqui e conversasse com você, cada um contaria uma história de onde Deus te tirou e aonde Deus te levou. Todos nós temos histórias para contar. Às vezes nós não paramos para refletir. Quando nós vínhamos a caminho da igreja, a caminho para o culto, nós conversávamos no carro e a minha filha falou algumas coisas sobre casa. Eu me lembrei de onde eu morava, da casa que eu morava. Eu não falei nada, mas eu fui lá atrás. Vocês lembram? Antigamente tinha as casas de chão batido. Tem gente, os adolescentes aí não sabem nem o que é isso, chão batido. É aquele cimento natado, queimado. Lembra de onde Deus se tirou e aonde você está hoje. Isso aqui não é um fim, isso é um ponto de partida. Porque a cada dia, como nós ouvimos, nós estamos sendo esticados e vamos ser lançados para lugares mais altos. Não é o fim. Se tem alguma coisa limitando a sua vida, ou limitando o mover de Deus na sua vida ou através de você, meu querido, minha querida, hoje é o dia de você romper com isso. Não aceite sair daqui dessa noite da mesma forma. Decida sair daqui e romper, ser lançado para mais alto. A alcançar os lugares altos em Deus. Você quer uma história mais triste do que a história de José? Você quer uma história mais triste do que alguém que sofreu tanto? E ele sofreu não foi por pessoas de longe, foi por pessoas de perto. Foram os meus próprios irmãos. Mas o coração de José estava no propósito. Tenha um propósito de vida. Tenha um propósito de vida. Viva esse propósito em Deus. E Deus vai te lançar em lugares altos. Nosso tempo já está chegando ao fim. Eu sempre quis ouvir isso. Mas eu queria falar mais um pouco sobre eu peguei, sabe, algumas histórias na Bíblia que mexem com a gente. Essa história de José mexe com a gente, de como o agir de Deus é tão maravilhoso. Quando nós vemos a história de Ana, o propósito do coração de Ana, eu comecei a olhar essa história. Quero só compartilhar isso para a gente encerrar. Eu ia compartilhar mais um pouco sobre a vida de Ana, mas quando nós olhamos para aquela vida, eu acredito que tinha várias mulheres estéreis naquele lugar. Talvez tinha centenas de mulheres estéreis ali naquela região. Por que Ana foi agraciada? É porque ela tocou o coração de Deus. Ana não foi murmurar. Ela foi para os pés do Senhor. Ela era limitada. A esterilidade, ela não podia gerar, era a limitação de Ana. Mas quando ela foi até o Senhor, essa mulher, ela era uma mulher tão decidida. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. Se o Senhor me der um filho, ele vai servir no seu altar.
Deus ouviu a sua oração. Naquele momento a limitação foi quebrada. Em que área da sua vida você tem sido estéril? Qual que é a sua esterilidade? Tem alguma área na sua vida que você não está conseguindo gerar? Tem alguma área da sua vida que você não está conseguindo romper ou produzir? Será que nós estamos conseguindo desenvolver o nosso chamado, a nossa vocação? Como pai, como marido, como esposa, como filho, como filha? Será que nós estamos conseguindo romper com as limitações? Qual é a sua esterilidade? Deus está aqui. E há sobre nós uma unção. Há sobre nós uma unção, tanto para curar toda a esterilidade e para nos projetar mais longe. Eu gostaria nesse momento, se você pudesse, gostaria de que você se colocasse de pé. Se você pode, feche os seus olhos. Quando nós pedimos para você fechar os olhos, não é para que você não veja o que está acontecendo ao nosso redor, não. É para que você não perca a sua concentração. Porque Deus, Ele age tanto com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Pai, nós acreditamos na sua palavra. Passamos por alguns versículos, alguns textos aqui hoje, mostrando o quanto o Senhor é grande. O Senhor não está limitado às leis da física, da química, ao tempo, ao espaço. Tudo isso está no seu controle. Tudo isso precisa obedecer à sua voz e ao seu comando. O Senhor conhece o coração de cada homem e de cada mulher aqui. Conhece as limitações. Conhece a área da vida dessa pessoa que está sendo estéril. E o nosso clamor, e o clamor que eu faço ao Senhor aqui nessa noite, é que venha cura sobre toda esterilidade, que haja um romper com as limitações, com a intimidação do inferno. Pessoas estão sendo intimidadas por palavras que foram lançadas, pessoas que receberam palavras de maldição, que às vezes dói na alma quando lembram dessas palavras. Filhas e filhos que foram amaldiçoados por seus pais, que receberam palavras que não conseguiriam ser nada nessa vida, mas o Deus poderoso, o Pai cheio de amor, o Deus que transforma a tristeza em alegria, o Deus que leva o fardo, comece a levantar a sua voz aí, querido. Vamos lá, comece a levantar o seu clamor aí, comece a clamar ao Senhor. Transforme essa atmosfera. Vamos lá, faça algo aí.